História do filme de terror e comédia, chamado Fresh. Alerta de spoilers a seguir. Noah está em um encontro com Chad, um cara que ela conheceu em um aplicativo de relacionamento. Ela está esperançosa de que tudo se saia bem, mesmo com as más impressões iniciais, porque Chad a lembrou de levar o seu próprio dinheiro no encontro. Mas infelizmente, como ela esperava, Chad se revela ser um cara não tão legal assim. Durante o encontro, ele continua falando sobre si mesmo, dizendo disparates machistas e até menospreza a aparência de Noah, porque ela optou por não se arrumar muito. No final do encontro, Chad a convida para outro encontro, mas Noah se recusa a ir. A rejeição não é boa para Chad, e ele insulta Noah antes de ir embora. Ele a chama de convencida enquanto diz que ela não era o tipo dele de qualquer forma. Durante uma aula de boxe, Noah se abre com a sua melhor amiga Molly sobre o encontro horrível e lamenta estar sozinha. Então, Molly a tranquiliza de que ela não precisa de um homem. Embora a declaração lhe conforte durante o momento, Noah continua nos aplicativos de encontros quando chega em sua casa. Mas mesmo assim, ela não tem sorte. Quando ela vai ao supermercado, encontra Steve, que começa a conversar com ela sobre algodão doce. Entretanto, esta foi apenas uma terrível tentativa de Steve de lhe dar uma injeção. No entanto, Noah acaba dando a ele o número dela depois que ele pergunta. E no dia seguinte, Noah fala imediatamente com Molly sobre o encontro casual, afirmando que ela sentiu atração por Steve. Por causa das coisas boas ditas por Noah sobre ele, Molly brinca que Steve provavelmente deve ser casado. Mesmo assim, Noah está preocupada que Steve ainda não enviou uma mensagem, e no caminho para casa, ela recebe o que deseja, e Steve a convida para um encontro em um bar. Enquanto bebem, eles começam a se conhecer, e Noah descobre que Steve é um cirurgião plástico. O encontro vai fantasticamente bem, porque eles acabam passando a noite juntos depois. No dia seguinte, Noah liga para Molly para compartilhar a sua experiência da noite do encontro. Por causa da conversa, Molly fica curiosa e quer stalkear Steve na internet, mas Noah observa que ele não tem uma única conta nas redes sociais. Então, Molly lhe diz que isso é uma bandeira vermelha. No entanto, Noah acha Steve muito cativante para levar isso em conta. Antes que elas terminem a chamada, Noah menciona que ela reconheceu o barman daquela noite, alguém com quem Molly costumava se encontrar. Mais tarde, Noah e Steve se reencontram, mas desta vez ela está no apartamento de Noah. Enquanto eles pedem comida, Noah fica sabendo que Steve é vegetariano. A noite termina perfeita novamente, ao ponto que quando Steve a convida para uma viagem surpresa no fim de semana, ela não hesita em concordar. Quando ela liga para Molly contando sobre a viagem, sua melhor amiga fica imediatamente preocupada, porque ela nem sequer sabe onde vai ficar hospedada. Mas mesmo assim, Noah está realmente interessada em Steve, por isso ela não pensa demais. Para a viagem, Steve vai buscar Noah. Ele lhe diz que eles ficarão em sua casa esta noite e viajam no dia seguinte, porque o trânsito está péssimo. Ao chegar na casa dele, Noah fica imediatamente impressionada com a casa, se sentindo desprevenida por estar no meio do nada. Ao olhar em volta, Noah percebe que não há sinal de celular, e Steve lhe diz que o seu Wi-Fi também está com problemas. Enquanto eles conversam, Steve lhe dá um drink que ela bebe imediatamente. Steve continua falando sobre a viagem do fim de semana, mas Noah começa a se sentir tonta. Embora ela tente combater as vertigens, ela acaba desmaiando, e quando acorda, ela se encontra em uma sala diferente, com Steve sentado longe dela. Ela pergunta o que aconteceu, então Steve imediatamente diz que a drogou. No início, ela pensa que ele está brincando. Entretanto, quando ela tenta se levantar, ela vê as suas mãos acorrentadas ao chão. Ela tenta implorar para Steve tirar as algemas, mas ele não faz nada. Então ela começa a surtar, enquanto Steve tenta dizer algo a ela, gritando para que ela o escute. Acontece que Steve vende carne humana e pretende vender a de Noah. No entanto, ele vende a carne fresca, então ele pretende mantê-la viva pelo máximo tempo possível. Quando Steve sai do quarto de Noah, ela começa a gritar por ajuda e ouve alguém responder do outro quarto. Ela pede ajuda, mas a outra garota, Penny, diz que elas estão no mesmo barco. Como ela está aqui há mais tempo, Penny diz a Noah que está sendo devorada lentamente pelos clientes de Steve. Enquanto isso, Molly começa a se sentir mal com a condição de Noah. Embora Steve tenha respondido às suas mensagens pelo telefone dela, ela começa a ficar desconfiada com a conversa. Quando ela não consegue encontrar nada sobre Steve, ela procura a imagem que Steve enviou do telefone de Noah. Assustada, Molly tropeça na imagem no Google, descobrindo que não é uma foto que Noah tirou de si mesma. Enquanto isso, Steve tenta fazer com que Noah coma, mas ela não quer tocar na comida. Embora ele ainda tente tratá-la calorosamente, isso não se traduz bem devido às circunstâncias. Noah pede para tomar banho, então Steve a acompanha até o banheiro. Entretanto, Noah tem planos diferentes, porque assim que eles começam a caminhar pelo corredor, ela tenta fugir. Indignada,
Indignado, Steve a deixa inconsciente, e quando Noah acorda, ela se encontra em uma mesa de cirurgia, com Steve dizendo a ela que esse é o seu castigo por ser uma garota má. Finalmente experimentando toda a crueldade de Steve, Noah é levada para que ele a venda. Enquanto isso, Molly vai ver Paul, o barman que serviu Noah e Steve em seu primeiro encontro. Ela pede a identificação de Steve, mas Paul é obrigado a não dar tais informações confidenciais, porque ele pode ser demitido. Molly sai, mas ainda espera que Paul mude de ideia. De volta à cela de Noah, ela continua confidenciando a Penny sobre Steve. Elas encontram conforto uma na outra, então Noah admite que dormiu com Steve. Isso surpreende Penny, porque ela não ouviu falar de nenhuma outra vítima que dormiu com ele. À noite, Molly ainda está no trabalho, quando recebe um texto de Paul cedendo ao seu pedido. Depois de encontrar o nome completo de Steve, ela imediatamente o procura no Facebook e encontra a esposa dele, chamada Anna. Acontece que ele é casado e tem 2 filhos. No dia seguinte, Molly vai diretamente ao endereço deles para procurar por Noah, enviando a sua localização para Paul, caso as coisas corram mal. Enquanto isso, Noah recebe revistas para se entreter enquanto ainda está em sua cela. Embora Steve a visite de vez em quando, ela o ignora completamente. Mas a observação de Penny estava incomodando a sua mente, então Noah pergunta por que Steve dormiu com ela. Ele admite que gosta dela, mas diz que isso foi um erro. Quando Steve vai embora, Noah nota uma nota na revista. Uma vítima anterior deixou palavras encorajadoras entre as páginas, dizendo: "Se você está lendo isto, significa que ele gosta de você. Use isso a seu favor." Noah atende o conselho e começa a se aproximar de Steve. Ela até pergunta qual é o sabor da carne humana. Steve lhe dá uma resposta sincera, mas inquisitiva sobre o porquê dela estar fazendo essa pergunta. Enquanto isso, Molly confronta Anna, a esposa de Steve, sobre a situação de Noah. Anna parece inocente em relação a toda a situação, não acreditando que o seu marido está lhe traindo. Steve chega em casa, vendo Anna e Molly juntas, mas ele mantém a calma. Quando a mandam embora, Molly liga para o telefone de Noah e descobre que Steve está com ele. Agora que a sua teoria foi confirmada, o casal não tem outra escolha a não ser capturar Molly. Então Anna a nocauteia por trás. De volta à cela, Steve vai direto para Noah e pergunta por que ela estava curiosa sobre a carne humana. Apesar de achar estranho, Steve convida Noah para jantar e até lhe dá uma muda de roupas. De volta à sua própria casa, Steve diz a Anna que estará ocupado na noite seguinte para coisas de trabalho. Depois ele elogia Anna por ser uma boa cúmplice, levando Molly para fora. Steve pergunta sobre seus filhos e dá a Anna um beijo rápido antes de sair. Quando Anna vai tomar banho, ela tira suas roupas, revelando uma perna protética. Quando chega a hora da refeição deles juntos, Steve cozinha algo especial com carne humana para Noah. Eles compartilham um tempo tranquilo com vinho, onde ela pergunta sobre o passado de Steve, perguntando como ele se meteu em tal ocupação. Steve conta a história simples da sua descoberta. Ele foi capaz de provar carne humana uma vez e ficou viciado no gosto. Depois, ele encontrou pessoas no mesmo barco que ele. Então, ele fez o seu nome na indústria, entregando produtos para aqueles dispostos a pagar por eles. Para a refeição, Steve coloca uma massa com almôndegas na sua frente. Apesar da crueldade de onde ela veio, Noah se obriga a experimentar a carne. Ao mastigá-la com cuidado, Noah não age repulsivamente, a engole, mesmo comentando sobre o sabor, dizendo que é indescritível. Depois de trazê-la de volta ao seu quarto, Steve vai até a cela de outra pessoa e faz uma cirurgia. Enquanto isso, Paul finalmente começa a sentir que algo está errado e planeja seguir o local que Molly lhe enviou. Por outro lado, parece que o plano de Noah está funcionando, porque Steve volta na noite seguinte com um presente. Ele lhe dá um lindo vestido e a convida para jantar novamente, o que ela aceita. Antes de partir, ele lhe dá alguns produtos de limpeza para que ela possa se refrescar. Os dois se vestem bem antes de terem um jantar romântico à luz de velas com carne humana novamente. Após o primeiro prato, Steve lhe mostra uma prateleira escondida atrás de um quadro, onde ele esconde todos os pertences das suas vítimas e as suas identificações. Ela até vê os pertences de Penny, entretanto ela percebe que as suas coisas não estão entre as prateleiras, então Steve lhe diz que estão com ele. Quando ela nota a localização dos celulares, ela vê o telefone de Molly. Embora isso a incomode, ela tenta se manter indiferente. Enquanto saboreiam o prato final, Noah começa a chorar, expressando culpa por ela não se sentir horrível, apesar de estar comendo carne humana. Isto mexe com Steve, que quer confortá-la, mas embora ele a beije, ele não se esquece de algemá-la depois da refeição. Depois disso, ela o convida para dançar, e com o doce ambiente do seu encontro, eles acabam indo para a cama juntos. Mas antes, Noah vai ao banheiro por um tempo, e quando ela volta, ela começa a descer, fingindo que vai fazer outra coisa, mas em vez disso, ela apenas morde a virilha dele. Então ele grita em um tormento repentino, dando a Noah a oportunidade de colocar pasta de dente em seus olhos. Ela consegue roubar as chaves dele e se soltar antes de trancar Steve dentro da sua própria cela. Noah corre pela sua vida e vai direto para Molly, presa e amordaçada.
amordaçada. Ela a liberta antes de salvar Penny, que perdeu uma perna. Com Steve atrás, as três tentam escapar enquanto ajudam Penny. Elas conseguem emboscá-lo na cozinha, atacando-o juntas para se salvarem da terrível situação. Mesmo sendo 3 contra 1, Steve está se saindo bem na luta contra elas. Entretanto, quando ele tenta prender Noah, Penny rasteja na direção deles e apunhala Steve na perna. No final, Molly consegue derrubar Steve com um chute na cara. Antes de correr, Noah se certifica de recuperar os seus telefones celulares. Enquanto as três correm para fora, elas encontram problemas para correr devido à perna perdida de Penny. Por causa disso, Steve de alguma forma as pega por trás, agora com uma arma. Enquanto isso, Paul acaba de chegar ao endereço de Steve e quando ele ouve a arma, ele não hesita em recuar e fugir. Um pouco mais tarde, Anna chega depois de não ter conseguido entrar em contato com Steve. Depois de ver os restos sangrentos da luta na cozinha e ouvir os tiros de Steve, ela vai procurá-lo lá fora. Lá fora, Steve tenta procurar por Noah e a vê escondida entre as árvores depois que o seu telefone toca. Molly percebe isso e não hesita em atacar Steve até o chão para salvar a sua amiga. Com ele no chão, elas começam a chegar mais perto, até que Noah atira na cabeça dele com a sua própria arma. Elas tentam correr para um lugar seguro. Faltando pouco, Anna finalmente se depara com o corpo de Steve. No entanto, Noah volta para a floresta para procurar o seu telefone, deixando Penny aos cuidados de Molly. Mas infelizmente, desta vez Anna a vê. Ela finge ser uma das vítimas de Steve, mas Noah não cai nos seus truques. Mesmo assim, Anna é capaz de prendê-la, e quando a mulher começa a sufocá-la, Noah a apunhala no pescoço com as chaves. Apesar disso, Anna ainda está de pé e começa a empurrar Noah contra uma árvore, mas Molly vem em seu auxílio com uma pá, esmagando a cabeça de Anna com raiva repetidamente. No final, as duas se recuperam, enquanto Noah recebe um texto de Chad, perguntando se ela está bem.